A aplicação de tipografia de textos numa edição de vídeo é muito comum, seja para colocar o nome de uma empresa, o GC com o nome de alguém, uma tela com informações adicionais, um telefone, um site, enfim. Tem diversos motivos pelo qual a gente tem que adicionar textos nos nossos vídeos. Dentro do Adobe Premiere Pro, a gente tem um painel específico para o trabalho com textos e artes gráficas vetoriais, que é o painel Essential Graphics. Através dele, você pode tanto navegar entre presets prontos para trazer um preset e a partir dele você customizar na linha do tempo, como criar uma arte completamente do zero. E nesse vídeo, você vai aprender como utilizar esse painel. Vamos lá? O primeiro passo aqui dentro do Premiere é você abrir o painel Essential Graphics. No meu caso já está aqui aberto, mas para você abrir também, basta vir aqui no menu Window, Janela, e procurar aqui por Essential Graphics ou Gráficos Essenciais em português. Neste painel você tem duas categorias, a categoria Browse, ou Navegar, e a categoria Edit, ou Edição. Então num deles você vai navegar entre os presets que tem, e no outro você vai editar um preset selecionado ou uma arte que você vai criar do zero. Bom, aqui em Browse, em Navegar, você tem primeiro os Meus Templates. Os Meus Templates vai abrir os templates que você já tem instalados no seu computador, na sua categoria pessoal, seja na sua livraria ou na sua instalação local. Em Adobe Stock, você pode baixar novos templates, então você pode adquirir tanto gratuitos quanto pagos através do Adobe Stock. Se você quiser ver só os gratuitos, basta clicar aqui na caixinha Free e ele vai mostrar aqui para você somente os templates gratuitos. A gente consegue ver aqui embaixo ó, que ele está na página 1 de 4 dos templates gratuitos. Então tem aqui alguns templates gratuitos que você pode utilizar. Além desses gratuitos do Adobe Stock, já vem vários instalados também nos seus templates, nos que estão instalados dentro da instalação local do Premiere. Então, se você for navegando por aqui, você vai ver que tem várias opções aqui pré-definidas e no meu caso também tem algumas que eu criei. Bom, para eu navegar, eu posso vir aqui na lupa para escrever o nome de um template específico que eu queira encontrar, que eu já tenha salvo, inclusive os que você tenha utilizado o sistema de MoGraph do Adobe After Effects, transformando animações do After Effects em templates animados que você pode customizar pelo Premiere Pro. Essa é uma ferramenta muito legal, a gente tem um curso completo dela dentro do portal AveMakers, assim como também os templates que você já criou dentro do Premiere. Então você pesquisa entre todos os tipos de templates possíveis por esse campo. Mais para baixo vai mostrar somente os que estão na sua instalação local e depois no segundo somente os que estão na sua livraria. Eu utilizo muito a livraria da Adobe, inclusive porque eu crio as animações de templates que a gente usa aqui nas redes sociais do AveMakers, no curso, entre os diversos programas que a gente cria. Eu compartilho com os editores do portal. Então eu salvo numa livraria da Adobe e compartilho essa livraria entre todos os editores. Todo mundo tem acesso às mesmas artes atualizadas. É um recurso bem interessante para trabalho com equipes. Clicando aqui em livrarias, eu poderia escolher qual livraria que eu quero. No caso, seria, por exemplo, a livraria com o meu kit do AveMakers. Ele aparece aqui todas as animações dos programas do AveMakers que a gente utiliza. Além disso, se alguém te mandar um template, você pode importar utilizando este botãozinho aqui embaixo. Basta clicar nele, que ele vai abrir aqui uma janela para você pesquisar no seu computador pelo um preset de MoGart, de MoGraph. Aí você importa para dentro do seu sistema. Eu vou clicar aqui em cancelar. Imagine então que você encontrou um template que você quer utilizar. Então você navegou aqui, seja na sua pasta Meus Templates ou através do Adobe Stock, e você encontrou um template que você gostou e que você queira utilizar. Então basta você selecionar esse template, arrastar e soltar na timeline. Ele vai fazer a importação, no caso se ele estiver numa nuvem, como na livraria da Adobe ou no Adobe Stock, ele vai importar para o seu computador, fazendo o download, e no caso se ele estiver numa livraria local, ele só vai puxar para dentro do Premiere. Nos que ele fez o download, é interessante você customizar em qual pasta que ele vai fazer esse download, até para você poder saber onde que está, caso você precise relinkar, precise mandar para um outro editor, e também para você limpar com o tempo, conforme você não estiver utilizando mais. Para você identificar essa pasta, basta vir aqui em File, Project Settings, Scratch Disks. Aqui ele vai ter uma opção chamada CC Libraries Download e Motion Graphics Templates Media. Em cada uma dessas pastas vão ficar salvos os arquivos que você baixou da sua livraria, além dos MoGraphs que você baixou também do Adobe Stock. Por padrão, ele vai salvar no mesmo lugar que o seu projeto, mas você pode customizar salvando em qualquer lugar que você achar mais organizado. Então, como vocês viram, através da aba de navegação, eu consigo baixar templates que eu já tenha salvo na minha livraria, posso baixar templates novos através do Adobe Stock ou que sejam salvos na minha pasta local. Mas como é que a gente customiza? Para isso, a gente utiliza a segunda aba, que é a aba de edição. Vamos ver? Então, o primeiro passo é você selecionar a arte. Agora que você selecionou, perceba que ela vai abrir aqui no Essential Graphics.
E aí eu vou ter aqui cada uma das camadas que são necessárias para montar essa arte. Então, para essa arte aqui, eu tenho essas camadas aqui. A gente consegue ver aqui na timeline que ele tem uma animação no início e no fim. Essa marcação mais clara identifica que ele tem uma animação e que ele está utilizando um recurso que permite eu esticar o clipe e manter a animação no mesmo lugar. A gente vai aprender esse recurso durante essa aula. E aí, se eu der um playback, consigo ver que tem uma animação de entrada e uma animação de saída. E para eu customizar, basta eu vir aqui nas camadas. Eu tenho todos os parâmetros que eu posso customizar, por exemplo, aqui a cor. Se eu não quero amarelo ou não quero este tom de amarelo, eu posso vir aqui e customizar para outro tom. Simples assim. Se eu quiser mudar o texto, eu posso dar um duplo clique no texto. Perceba que ele vai ficar selecionado. Ou então eu posso utilizar aqui a ferramenta de texto. Basta eu selecionar essa ferramenta de texto. E aí eu clico na tela, seleciono a parte que eu quero mudar. Então vou escrever aqui AV Makers e aqui Bruno. Então, vocês conseguem ver que eu consigo facilmente customizar o texto e ele mantém a animação. Como vocês viram, através do painel Essential Graphics tem um monte de opções para você customizar. Vamos aprender cada um desses parâmetros criando a nossa própria arte. Vai ser através dessa mesma aba de edição, mas no caso, ao invés de a gente editar aqui um template pronto, a gente vai criar um novo do zero para aprender essas opções. Vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é selecionar ou a ferramenta de texto ou a ferramenta de desenho. Em qualquer um deles, a gente pode criar a nossa própria arte. Eu vou começar aqui com a ferramenta de texto. Eu vou vir aqui sobre o meu vídeo e eu vou apagar o template que a gente já tinha. E agora a gente vai criar um novo. Basta vir aqui na tela, clicar e escrever o texto que você desejar. Depois que você escrever o texto, você pode selecionar o texto que você quer customizar. Então, vou dar aqui um triplo clique, selecionando a linha inteira. E agora, através do painel de Essential Graphics, eu posso fazer as alterações que eu desejar. Logo no começo, a gente tem aqui a opção de camadas, onde a gente pode ver todas as camadas que a gente tem na nossa arte. Por hora, eu tenho uma única camada. Depois, a gente vai criar outras camadas para poder explorar esse painel. Depois, a gente tem aqui o design responsível e aqui o posicionamento. Então, a gente consegue alinhar pelo centro da tela, por cima, por baixo, esquerda, direita, redefinir aqui a escala, a rotação, transparência e assim por diante. Mais para baixo, a gente tem as opções para customização do parágrafo, que é onde a gente quer customizar aqui. Depois que a gente customizar o parágrafo, a gente pode gravar ele aqui como um template de estilo para reutilizar ele nesse projeto sempre que a gente precisar. Mas vamos começar aqui customizando primeiro a aparência. Eu vou escolher aqui outra fonte, eu quero no caso a fonte Roboto. E eu vou escolher aqui a opção condensado bold. E a gente já consegue ver como ele alterou ali. Vou mudar aqui o tamanho e eu vou colocar aqui em 50. Agora eu vou dar um duplo clique na linha de cima. E nesse caso eu vou colocar também Robotô, mas eu vou colocar ela sem ser condensado. Vou colocar aqui somente bold. Vou selecionar agora todos os caracteres, clicando em Ctrl A. E a gente precisa mudar o espaçamento entre linhas. A gente consegue ver que está meio atropelado. Então eu vou mudar aqui a distância. E pronto. E acho que a linha de baixo poderia ser um pouquinho menor ainda. Então eu vou colocar 40 de tamanho. Talvez 45. E a gente pode ajustar aqui novamente a distância entre linhas. Aqui as opções de parágrafo são as mais comuns. A gente tem aqui a fonte, a família da fonte, tamanho, alinhamento, espaçamento entre as letras, espaçamento entre duas letras específicas, o espaçamento entre linhas, fazer uma letra subir para cima da linha, tabulação, e aqui opções para você forçar negrito, itálico, caixa alta, small caps e assim por diante. Mais para baixo a gente pode customizar aqui a cor e os efeitos. A gente tem aqui a cor de preenchimento. A gente também pode adicionar um contorno se a gente quiser. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui um contorno preto. E se a gente olhar ali a arte, ela já está com um contorno preto. Talvez muito fino para a gente perceber, então eu vou aumentar a espessura. E a gente consegue ver agora como tem um contorno preto bem forte. Vou colocar uma outra cor para ficar ainda mais visível. E tá ali o contorno. Obviamente, a gente não quer esse contorno, né? Mas é só para a gente poder perceber que tem um contorno ali. Se você clicar no sinal de mais, você pode adicionar mais contornos se você quiser. Então, eu poderia ter aqui duas cores diferentes. Basta que elas tenham espessuras diferentes, que a gente consegue ver ali as duas cores. E pode ter, na verdade, quantas você quiser. Vamos colocar aqui uma terceira. E a gente consegue ver como essas cores vão ali se sobrepondo. No caso, a gente não quer nada disso, então deixa eu desligar. Posso clicar aqui no menos para ir apagando as cores. Em background, a gente poderia colocar uma cor de fundo. Basta clicar nessa caixinha e escolher aqui a cor, controlar a transparência, e a gente consegue ver como já aparece uma cor de fundo bem atrás do texto.
Se você quiser ter um espaçamento maior, você utiliza essa caixinha aqui. E assim, essa cor vai ficar maior do que o texto, criando aqui como se fosse um fundo, uma base para esse texto. Essa opção é bem legal porque permite você customizar o texto sempre que você quiser e ele automaticamente reflete isso nessa cor de fundo. Então, se eu quisesse colocar aqui meu nome completo, ele já vai crescer automaticamente essa tarja do fundo, diferente do que se eu tivesse desenhado essa tarja. No caso, eu vou desenhar a tarja mesmo para mostrar o processo, mas poderia utilizar essa opção. E por último, a gente tem o Shadow, que seria para aplicar uma sombra. Vamos então agora fazer um desenho de uma tarja. Eu vou vir aqui nas opções de desenho gráfico e eu vou selecionar aqui o retângulo. Então a gente vai pegar o retângulo, vai vir até a tela e a gente vai desenhar esse retângulo sobre a tela. Agora a gente volta aqui no painel Essential Graphics para escolher a cor e eu vou marcar aqui branco. Perceba que ele sobrepôs totalmente o texto. Então eu vou mover para baixo e a gente volta a ver o texto. A gente ainda não está vendo, porque a cor é branca também. Então vamos selecionar aqui o texto e mudar a cor de preenchimento para preto. Agora sim, a gente consegue ver o fundo e o texto. Eu quero desenhar mais um shape. Eu vou selecionar aqui novamente a ferramenta de retângulo e eu vou desenhar um segundo shape roxinho, para fazer aqui uma bordinha em volta do primeiro. Para escolher a cor, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou abrir mais uma janela, que é a janela de livrarias. Nas minhas livrarias, eu gosto de salvar vários templates. E entre os templates que eu tenho aqui salvos, eu tenho templates de cor, que são as cores que eu utilizo nos projetos do AV Makers. Então, eu vou vir aqui onde tem a minha cor e perceba como eu tenho um conta-gotas, que permite eu copiar ali a cor. Bom, eu queria que isso fosse uma pequena tarja por baixo do fundo branco. Então, eu vou puxar aqui para baixo. E pronto, a gente já tem ali a tarja. Mas perceba que está tudo meio desalinhado, né? Vamos alinhar tudo? Vou selecionar os dois shapes e eu quero alinhar aqui à esquerda. Agora, eu vou selecionar o texto e o texto eu vou alinhar aqui manualmente. E eu vou selecionar o shape branco e eu vou alinhar pelo centro. Muito bem. Agora, em questão de tamanho, eu acho que pode ser um pouquinho menor esses dois retângulos. Então, eu posso selecionar os dois e diminuir em conjunto. Vou ajustar aqui a altura e vou arrastar um pouquinho para cima. E agora é só posicionar durante a duração do nosso vídeo. A gente viu então uma das opções básicas. Vamos ver agora uma das opções mais avançadas, que são o design responsível, de tempo e de espaço. Ambas as opções são muito úteis para você trabalhar com templates de animação. Vamos lá? Então, o primeiro que a gente vai testar é o design responsivo. Perceba que aqui o posicionamento não ficou muito bom, ele ficou meio alto. E eu queria mover para baixo, mas eu tenho 3 camadas. A gente consegue ver aqui dentro do Essential Graphics que a gente tem o texto, o Shape 1 e o Shape 2. Eu queria mover todos em conjunto e todos em relação ao texto. Então, o que eu vou fazer aqui é definir que esses dois shapes, cada um deles, ele é responsivo ao texto. E aí, toda vez que eu modificar o texto, eles modificam juntos. É muito útil essa opção. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui o Shape 1, e eu vou vir aqui em Design Responsivo, e eu vou pedir para ele travar, ele se fixar de acordo com a palavra aqui, com o texto que eu digitei. Por padrão, ele vem de acordo com o vídeo como um todo. É bem interessante também, quer dizer que se eu mudar a proporção de tela, ele vai ajustar as artes de posição. Então, aqui eu estou trabalhando 16:9, se eu mudasse para 1:1, ele já ia ajustar o texto para continuar visível dentro da tela. Bom, mas não é o caso que a gente precisa aqui, então eu vou colocar aqui que eu quero, em vez de relação ao vídeo, eu quero em relação ao texto. E aí eu vou pedir para ele travar de acordo com todos os lados. Eu poderia dizer que ele é responsível somente para a esquerda, ou só para a direita, só para cima, ou só para baixo, mas eu quero para todos os lados. Então, para qualquer direção que eu mover, a arte move junto. Vou fazer o mesmo com a outra arte. Digo que ela também vai ser parenteada, para quem vem do After, tem esse termo, vou parentear ela com o texto por todos os lados. Agora, se eu selecionar esse texto e eu mover, perceba que tudo move junto. Se eu redimensionar o texto, tudo redimensiona junto. Eu criei uma hierarquia entre eles. E é bem legal, porque até se eu alterar o texto, eu vou pegar aqui a ferramenta de texto e eu vou escrever aqui meu sobrenome por completo. E perceba como as duas artes já mudam de tamanho automaticamente. Isso é muito, muito legal. Então a gente acabou de testar aqui o design responsivo. A gente também tem uma opção responsiva de acordo com a duração. O que isso significa? Se você tem uma animação de entrada e de saída desse GC e você quer poder reutilizar ele em vários outros projetos, imagine que você vai precisar dele em outras durações, às vezes em 3 segundos, em 5 segundos, em 10 segundos. Como você pode fazer que ao esticar essa tarja, esse texto ali que a gente acabou de criar, a animação se mantenha. Então, se eu tenho uma animação de 10 frames no começo, de 10 frames no segundo, ele sempre seja 10 frames. Ele não mude de velocidade porque eu mudei a duração da minha tarja.
Para fazer isso, é que você vai utilizar o design responsivo de tempo. Vamos ver aqui o processo. O primeiro passo é a gente criar uma animação. Para isso, a gente vai começar aqui primeiro selecionando a nossa arte. E aqui, através do painel Effects Control, a gente vai encontrar os parâmetros que a gente pode animar. Eu quero animar aqui a tarja e o texto, mas como eu já parenteei, eu já pedi para que a tarja responda tudo que o texto fizer, basta eu animar o texto. Então eu vou navegar aqui em Effects Control, e aqui eu vou procurar pela opção de texto. Perceba que eu vou ter todas as camadinhas aqui dentro de Effects Control. Então a camada de texto, Shape 1, Shape 2. No caso, eu quero só de texto. E aí aqui dentro, eu vou ter a opção de transformação. E perceba que aqui eu tenho os keyframes, eu tenho o reloginho para animação. Direto no Essential Graphics, a gente não tem como animar, só como modificar. Através do Effects Control, a gente pode animar também. Bom, aqui você tem que abrir a mini timeline para poder trabalhar com animação. Basta clicar nessa flechinha. E para fazer a animação, eu vou começar navegando para 12 frames. Aqui em 12 frames vai ser a pose final, que é a pose que a gente já está vendo. Então eu vou vir aqui nos meus keyframes e eu vou ligar os keyframes de posição e de transparência. Agora eu vou voltar para o tempo zero e eu vou mover ele para fora. E eu vou também diminuir aqui a transparência, para que vocês percebam o que vai acontecer. Agora, quando eu fizer o playback, ele já vai animar surgindo, mas perceba que ele só vai alterar a transparência do texto. O design responsivo só altera o posicionamento, mas ele não altera as outras características, a fonte, a cor ou a transparência. Então, lembre-se que as outras propriedades vai ter que animar manualmente. Perceba aqui, ó, que se eu mudar o tamanho, a quantidade de caracteres, ele vai alterar o design, mas a transparência não altera junto. Então vamos animar também a transparência dos outros elementos. Eu vou vir aqui no Shape 1 e no Shape 2, vou ativar os reloginhos de opacidade de cada um deles, e para facilitar esse processo, eu vou vir aqui neste filtro e eu vou pedir que eu quero filtrar somente pelos keyframes, somente as propriedades com keyframes. Agora, ele só vai aparecer onde eu coloquei keyframes. Assim, eu não preciso ver aquele monte de parâmetros. Vou voltar aqui para o começo e vou colocar aqui a opacidade em 0 também. E agora, quando a gente assistir, a gente já consegue ver que tudo começa transparente e vai surgindo. Eu também quero uma leve desaceleração no final, então eu vou selecionar aqui todos os keyframes, clicar com o botão direito, interpolação temporal, e a gente vai colocar aqui um Easy In. Ou, em outras palavras, ele vai desacelerar na chegada a este keyframe. Se você tiver em dúvida se escolheu certo, basta abrir aqui a curva de velocidade, a gente consegue ver como ele está desacelerando e parando. Se a gente assistir agora, a gente vai ver que tem uma leve desaceleração no final. Se eu deixar aqui um pouquinho mais longo, provavelmente vai ficar mais perceptível essa desaceleração. Se você quiser ela mais intensa, aí você tem que vir aqui no gráfico e alterar essa curva de velocidade. No caso, eu só vou querer para a posição, não para a transparência. Então, eu vim aqui na posição e eu puxo aqui essa curva um pouco mais, fazendo essa desaceleração ser mais íngreme. A gente consegue ver como ele suaviza bastante na hora que está chegando. Muito bem, a gente terminou agora essa animação. Como que eu faço essa animação ser responsiva? Para isso, você vai selecionar aqui novamente o painel do Essential Graphics, porém sem selecionar nenhuma das camadas. Eu vou soltar todas as camadas e perceba que eu tenho aqui a transformação geral de toda a minha arte e mais para baixo eu tenho aqui o design responsivo. Aqui dentro do design responsivo de tempo, você vai determinar se você quer fazer que ele seja responsível pelo início, pelo fim ou por ambos. No caso é só o início. A gente tinha feito a animação inicial com 12 frames, então poderia marcar aqui 12 frames, mas a gente tinha aumentado ela depois, quando a gente customizou os keyframes, então perceba como essa marca branca não chega até o keyframe. Eu posso tanto mudar o valor, quanto mudar manualmente aqui pelo painel Effects Control, até eu cobrir totalmente o meu keyframe. O que vai acontecer agora é que por mais que eu estique esse meu vídeo, a duração dos keyframes vai ser sempre a mesma, então ele não vai alterar ali meus keyframes. Eu posso aqui com segurança mudar a minha duração do texto, que vai manter protegido aqui os meus keyframes. Imagine então agora que você terminou o design, você gostou dele e você quer salvar ele para poder reutilizar sempre. Como que a gente faz isso? Vamos ver lá? O primeiro passo é a gente selecionar aqui a nossa arte. Então eu vou vir aqui na timeline e selecionar a arte. Agora, através do painel aqui de Graphics, a gente vai escolher a opção Exportar como um Motion Graphics Template. A gente também pode fazer isso aqui embaixo, clicando com o botão direito sobre essa arte e escolhendo aqui a opção de exportar como um template. Escolha essa opção.
Aí você vai dar um nome, vou chamar aqui de GC Template Premiere. Você vai escolher na sequência um local do seu computador ou da sua livraria, da sua Creative Cloud que você queira salvar. Então eu posso salvar aqui tanto na pasta de templates do próprio Premiere, numa pasta qualquer do meu computador, e aí eu indico por aqui. Vou, no caso, salvar aqui, por exemplo, na área de trabalho, para poder mostrar para vocês. Ou poderia salvar em alguma das minhas livrarias. Mais para baixo eu posso pedir para ele adicionar algum aviso, caso tenha alguma incompatibilidade com a versão do Premiere, com a fonte ou qualquer coisa do tipo. Eu vou marcar todas as opções. E eu posso colocar uma palavra-chave também para facilitar depois a pesquisa. Vamos colocar aqui, por exemplo, GC, nome. E aí ele salva essas duas palavras-chave. Agora eu clico em OK e ele salvou o meu template. Se eu navegar aqui na pastinha do meu computador, eu já consigo ver aqui como ele salvou esse GC Template Premiere como um MoGraph. Se eu quiser importar ele aqui dentro do Premiere, basta eu clicar aqui no sinalzinho de mais e escolho aquele preset que eu acabei de exportar e clico em abrir. E ele vai ficar salvo dentro da minha livraria. Para eu pesquisar ele, basta vir aqui no campo de pesquisa e colocar aqui o nome ou as palavras-chave. Então eu coloquei aqui GC nome e eu já consigo ver esse GC. E se eu quiser puxar ele da livraria, basta arrastar, soltar no meu projeto e ele já importou aquela mesma arte. Agora essa arte eu posso reutilizar em qualquer projeto. Basta selecionar ela através da livraria e puxar para a minha timeline. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido bem útil. E se você quiser aprender a criar templates mais avançados, aqui eu só dei um panorama básico dos parâmetros, você vai precisar utilizar também o After Effects. Assim você pode criar os templates de maneira animada, salvar ele como MoGraph e customizar dentro do Premiere, fazendo um link entre esses dois softwares. Assim, depois que esse template está pronto, quem for utilizar no Premiere não precisa nem saber utilizar o After Effects para poder utilizar esse template. É uma ferramenta muito útil e a gente tem um curso completo lá no portal. Bom, se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, só colocar aqui embaixo que a gente vai conversando e eu espero te encontrar no próximo vídeo. Até mais!